Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem vos fala é o professor Michael Jorge e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre radiologia veterinária. Vamos fazer aqui um overview, vamos fazer aqui uma comparação entre a quantidade de ossos, né, que existem no humano e a quantidade de ossos que existe no animal. Tá? Então hoje vai ser uma aula também de associação para associar o que vocês já sabem, né, sobre a anatomia humana de uma certa forma esse conteúdo te ajudar também a associar melhor a anatomia por pet, né, no caso por os animaizinhos. Então, beleza. Vamos começar aqui, ó, entender que o esqueleto axial, né, podemos dizer que os animais variam em 4 aspectos de nós. Aí vamos abordar aqui esses aspectos. O número de vértebras em sua coluna variam entre as espécies, tá? Então aqui nós vamos ter as espécies, a quantidade, né, de vértebras e que cada uma possui, tá bom? Então vamos lá. Por espécie, nós vamos para o equino, as vértebras cervicais no equino, nós temos 7, eles vão ter 7. As torácicas, olha a quantidade de torácicas, 18 no equino, e lombares 6. Vértebras sacrais vão ter, que são fusionadas, né? Feita a fusão, são fundidas, são 5. Tá? Assim como nos humanos também, eles possuem 5. E nós possuímos 7 cervicais também. Né? Possuímos 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais fusionadas e 4 coxígeas também fusionadas na idade adulta. Bovino, 7 cervicais, vértebras torácicas 13, vértebras lombares 6 e vértebras sacrais 5. Ovino, 7 cervicais, de 12 a 14 torácicas, as lombares de 6 a 7, tá? Lombares, e as vértebras sacrais 4. Os caprinos, 7 cervicais, 13 torácicas, 6 lombares e 5 vértebras sacrais. Nós temos também aqui no canino 7, 13 torácicas, 7 lombares e 3 sacrais somente. Então, pessoal, o que a gente vai ter um contato maior em relação a raio-x veterinário, né? Vai ser o equino, pode aparecer alguns casos de bovino, ovino também, mas o canino vai ser o mais comum. Então é importante você realmente aprender a quantidade de vértebras que cada um possui, tá? 7 cervicais, né, no canino, 13 torácicas, 7 lombares e 3 sacrais. Felino, 7 cervicais também, 13 torácicas, 7 lombares e 3 sacrais. O suíno, 7 cervicais, né? Você vê que sempre mantém 7. Torácicas vão ter 15, lombares 6 e 4 vértebras sacrais. Os cavalos da raça árabe têm apenas 5 vértebras lombares. Então aqui é uma observação no caso dos cavalos, tá? Os árabes possuem apenas 5. Beleza, então aqui mostrando é, de forma básica para vocês um pouco da anatomia da coluna, né, do animal. Então aqui nós vamos ter as vértebras que correspondem ao pescoço, né, que são as vértebras cervicais. Posteriormente vem as vértebras torácicas, né, aqui a caixa torácica, né, aqui também chamados membros torácicos, né, as vértebras lombares, tá? Aqui a região pélvica, aqui chamados membros pélvicos, as vértebras sacrais, e aqui as vértebras coxígeas, né? Que é correspondendo aqui à cauda desse animalzinho. Presença de vértebras caudais, são também chamadas de vértebras coxígeas. Nós também temos vértebras coxígeas, mas não são tão desenvolvidas como a dos animais. E temos menos que os animais. O número de vértebras varia muito entre as espécies e até mesmo entre os indivíduos da mesma espécie. Então, para você ter uma ideia, né, do quanto vai variar
em relação à cauda do animal, tá? Em relação ao cóccix, né? As vértebras coccígeas. O número de costelas, vamos para os números de costelas. Assim como nós, os animais têm 3 tipos de costelas, né? Fazendo aquela revisão. Nós humanos, nós temos as costelas verdadeiras, né? Nós vamos ter as costelas consideradas, classificadas como falsas e flutuantes, né? As verdadeiras, as que se conectam é, a partir da cartilagem costal diretamente ao externo, então são chamadas de verdadeiras. Nós temos as falsas, que elas se conectam com uma cartilagem superior à cartilagem que já está conectada. Tem uma cartilagem conectada ao externo da última costela verdadeira. Aí ela se conecta a essa última costela verdadeira e não diretamente ao externo. Então é chamada de costela falsa, tá? Isso nos humanos. E a última, que são as costelas flutuantes, que elas não se conectam no externo. Vamos aqui para o animal. Assim como nós, os animais têm 3 tipos de costelas, as costelas externais ou verdadeiras conectam ao externo através da cartilagem external. As costelas externais ou falsas não se conectam ao externo, no entanto, conectam-se à cartilagem external, né, da costela verdadeira que está conectada. E a costela flutuante não se conectam-se a nada, né, elas estão de fato ali, estão flutuando, como o próprio nome está dizendo. E as costelas, a quantidade de costelas dos animais, né, as espécies aqui. Vamos lá. Equino. Externais tem 8. Costelas falsas, que são as costelas asternais, são 10. E as flutuantes, 0. Então o equino não tem vértebras flutuantes. O bovino tem 8. Isso aqui são pares, tá, pessoal? Então quer dizer 8 com 8, 16. Então estamos falando aqui de pares de costelas. No caso aqui, as falsas, né? O bovino tem 4. E as flutuantes têm de 0 a 1. Então varia até mesmo entre eles. Alguns têm flutuantes, outros não. Ovino, 8 externais, 4 falsas e de 0 a 1 flutuantes. Caprino, 8 externais, 4 falsas e de 0 a 1 flutuantes. Canino, 8 verdadeiras, 4 externais e 1 par de flutuantes. O felino, 8 externais, 4 falsas e 1 flutuante. E o suíno, 7 verdadeiras, né? Externais verdadeiras, 7 pares também das falsas e de 0 a 1 flutuante, ok? As esternebras. Eles têm vários ossos no externo que chamamos de esternebras. O humano tem apenas um osso do externo, os quais funcionam com a idade. O número varia também de acordo com a espécie, mas, assim como nós, humanos, a primeira esternebra é chamada de manúbrio, né, que é aquela primeira porção do externo, porção anterior do externo no humano. A última chama-se chifoide, e as que se encontram entre estas são as esternebras do corpo do externo. Tá? Então, nós temos o externo dividido em manúbrio, corpo e processo chifoide, certo? E o que acontece? Os animais eles podem ter ossos a mais que conectam-se ao externo. Vamos ver quantos ossos a mais tem cada um. Quantos ossos tem naquela região do externo cada um. Espécie. Equino, temos 8 números de esternebras. Bovino, 8. Ovino, 8. Caprino, 8. Canino, 8. Felino, 8. E suíno, 7. Note que o número de costelas externais é igual ao número de esternebras. Isto é, porque cada costela external conexa a uma esternebra correspondendo dos animais. Beleza, agora partimos, né, do esqueleto axial, principalmente falando aqui de coluna e caixa torácica.
Agora vamos falar um pouquinho de esqueleto apendicular, né? Nesse esqueleto apendicular é formado pelos ossos dos membros, tá? Pata ou, no caso do bicho, gente, né? Braços e pernas, aqui estão as grandes diferenças. Vamos lá. Membros anteriores ou membros torácicos. Observação. Repare que eu uso dos termos anterior ao invés de membro superior, como é dito na medicina humana. Tá? Então, na medicina humana é chamado de membro superior. No animal vai ser chamado de membro anterior ou membro torácico, principalmente, né? Isso é porque estamos lidando com seres quadrúpedes, se apoiam sobre quatro patas e não bípedes. Tá? E quando se fala de quadrúpedes, ou seja, que estão se apoiando a quatro patas, significa que são membros anteriores e posteriores, né? Também chamados de membros torácicos e pélvicos. Tá? No humano, como nós somos bípedes, né, nós ficamos em pé, não ficamos a quatro patas, então nós temos os membros superiores e inferiores. Vamos fazer a revisão humana para a gente ir para a revisão do próprio animal. A gente ir associando. Né? No humano nós vamos ter a clavícula, a escápula, o úmero, nós vamos ter também o rádio e a una. Aí os ossos cárpicos, né, que são os ossos do carpo. Nós vamos ter os ossos metacárpicos e vamos ter as falanges também, tá? Então, quais as diferenças? Os animais domésticos não têm clavícula. Eles têm apenas um tendão clavicular. Então, a primeira diferença, né? Esse ossinho aqui que no humano é chamado de clavícula, né? O animalzinho, ele tem apenas um tendão. Apenas no gato, esse tendão pode se ossificar e formar uma clavícula bem vestigial. Tá? Então, no caso dos felinos, do gato, pode se ossificar o próprio tendão. E assim, é, ficar uma estrutura bem mais densa, né? Mas não é nada como o nosso osso da clavícula. Radiuna esquerdo de um bovino vista lateral. Olha como é o rádio e a una de um bovino e olha o nosso rádio e una. Tá? Então é uma pequena semelhança, mas muda bastante, né? É pouca semelhança, na verdade. Então nós vamos ter aqui, como se fosse a articulação aqui do cotovelo, né? Então vai ter a mesma região chamada do olecra, tá? Então vai ter também essa parte pontiaguda aqui é processo ancônio. Nós temos também abaixo incisura semilunar, né? E nós temos a face articular humeral, tá? Corpo do rádio, que é o rádio, né? O corpo do rádio. Processo estiloide da una, que no humano também nós temos essa estrutura chamada de processo estiloide da una. E nós vamos ter aqui o corpo da una, tá? Então, rádio, una, né? E está aqui a sua anatomia correspondente no caso do bovino. Número de diferenças de metacarpos e falanges de acordo com o número de dígitos, tá? Cão e gato. O quinto dígito, né, quanto presente é rudimentar, é formado por apenas duas falanges, como no nosso polegar, e fica suspenso e não servindo de apoio aos animais. Este quinto dígito é chamado de polegar, ergos ou garra de orvalho, coloquialmente. Aí nós vamos ter cavalo, um dígito, boi, ovelha, cabra, dois dígitos. Nós vamos ter o porco, quatro dígitos. Isto afeta o número de metacarpos e falanges que o animal tem. Vou mostrar aqui a figura para vocês, ó. Então, a gente está falando dos dígitos, né? Ossos metacarpos, primeiro osso do primeiro dedo. Então, esse é o verdinho mais claro aqui, ó. Tá? Ossos metacarpos segundo o segundo dedo. Aí começa aqui, primeiro dedo, segundo dedo. Aí vemos o terceiro, o quarto e o quinto, tá? Funciona assim, no canino,
No suíno, ó, no bovino já muda, tá? Beleza. Então aqui no canino nós vamos ter primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, tá? Como está dizendo aqui. Aí são ossos metacárpicos, tá? E ao quinto dedo, no caso do primeiro ao quinto dedo, aqui, ó. Então primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, tá? O dedo como um todo, né? Aí tem as divisões dos dígitos, que são as falanges. Vamos já mostrar para vocês melhor. Cães e gatos têm 5 metacarpos, tá? Que são essas estruturas aqui, são os metacarpos. Esses aqui, tá? Metacarpos, beleza. Porco tem 4 metacarpos e 4 dígitos, no entanto, os dois dígitos mais laterais não apoiam o chão e são considerados dígitos acessórios. Se vocês já perceberam aqueles cãezinhos que tem, que o pessoal chama, que confirma que o cão é vira-lata, ele tem os dígitos, que são os dedozinhos que não apoiam no chão, né? Eles são chamados de dígitos acessórios. Boi, ovelha e cabra têm 2 metacarpos fusionados e 2 dígitos. O cavalo tem 3 metacarpos, mas apenas um é bem desenvolvido, e um dígito. E esses 2 metacarpos pouco desenvolvidos são chamados de ossos estiloides, e é bastante comum a ocorrência de fraturas neles. Processo Ungel. Na ponta da falange distal dos cães e dos gatos temos o processo Ungel, que forma a parte da garra. Tá? Você vê aquela parte pontiaguda da garra chamada de processo Ungel. Membro posterior ou membro pélvico. Segundo a mesma lógica que a nossa, os ossos da pelve, ilho, isquio e pubis, fêmur, tíbia e fíbula, tarsos, metatarsos e falange. As diferenças são as mesmas descritas na parte de membros anteriores, ou seja, a tíbia e fíbula são fusionadas no cavalo e bois, e o número de dígitos e ossos correspondentes variam da mesma forma. O que fazendo a amostragem aqui para vocês da diferença. Aqui é uma imagem da perna humana, né? Lembramos dos ossos da perna, e do outro lado a perna de um cão para comparação. Então vamos comparar aqui a perna do humano com a perna de um cãozinho. Então, vamos lá. Né? Esse osso aqui é o mais comum, né, de a gente visualizar e que comparando eles se parecem bastante, que é o fêmur, né? Aqui é a região pélvica, aqui é a região pélvica, né, do humano. Aqui, ó, a patela do animal, a patela humana. A fíbula do animal, a nossa fíbula. A tíbia. Os ossos do tarso, lá superior, logo depois da tíbia, temos os ossos também do tarso no humano. Vamos ter os metatarsos, que é esses aqui, ó, no animal vai ser esse, no cãozinho. Nós vamos ter as falanges, ó, e as falanges, tá? É parecido com essa imagem aqui, ó, né, que nós vai ter a falange proximal e distal no primeiro dedo, olha a falange proximal, falange intermédia e falange distal, tá? E aqui do mesmo jeito, falange proximal, intermédia e distal. Falange proximal, intermédia e distal. Então, essa é a comparação que a gente faria em relação do humano com o animal, tá? E aqui a anatomia básica, né? Falando desde o início, né? Desde a região superior aqui, do crânio desse animal, dos membros anteriores aos membros posteriores, né? Fazendo aquela revisão, vértebras cervicais, vértebras torácicas, lombares, o sacro está posteriormente e as vértebras caudais, que corresponde à cauda. Nós vamos ter a caixa torácica, que é composta pela costela, e o externo anteriormente. Olha como a escápula é parecida. Né? Tem a escápula, tem o húmero, aí vai ter o rádio e a una. Então os ossos são mesmo, né, galera? Ó, ossos do carpo, os metacarpos e as falanges. Vindo para os membros pélvicos, nós vamos ter a pelve, o fêmur,
própria patela, a fíbula, a tíbia, os ossos do tarso, os ossos do metatarso e as falanges. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido. Quero pedir a você, se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, se você tem alguma sugestão, coloque nos comentários, revise essa aula, tudo bem? E até a próxima aula. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte